Manaus, década de 40. Se você chegou aqui no vídeo por conta da prova da UEA, seja muito bem-vindo, porque hoje nós vamos discutir um pouquinho sobre a obra Dois Irmãos do Milton Ratum. Você daqui do Amazonas sabe que esse livro aqui, que se chama Dois Irmãos do Milton Ratum, ele foi selecionado para ser uma das leituras obrigatórias da nossa prova de 2020/2021. Então hoje a nossa discussão vai ser um pouquinho sobre a história desse livro aqui. Perdão porque ele tá ao contrário, né, por conta da câmera que eu gravo no formato espelho, mas eu espero que esse vídeo te ajude. Se ele te ajudou de alguma forma, envia para alguns dos seus colegas que vão fazer a prova, que vai fazer a prova também, divulga o vídeo no Instagram, me marca no Instagram também, divulga no Face, divulga no WhatsApp, divulga o vídeo que ele vai ser extremamente útil, eu acredito, para você fazer a prova e desde já eu espero que dê tudo certo para você. Em Dois Irmãos, em meio aí à ambientalização política de Manaus da década de 40, nós também temos a história, na verdade, como principal foco, né? Eu acho que principal, a história dessa família, descendência libanesa, que é composta pelos dois irmãos, o Omar e o Acabe, que eu acho que é assim que se pronuncia, desculpa se eu estiver pronunciando errado, mas nós temos também o pai, que é o Alim, a Zânia, que é a mãe, e a Rania, que é a irmã mais nova, né? A filha caçula aí. Posteriormente também eles adotam uma indígena, uma índia, para ser empregada ali da casa deles. E, gente, qual que é a treta de Dois Irmãos, né? Por que esse livro é tão comentado e por que o Milton ficou tão famoso a partir da escrita desse livro? Por que ele é tão conceitual? Gente, esse livro aqui é problema atrás de problema. Sabe Casos de Família? Teria sido muito melhor se a Cristina Rocha tivesse chamado essa família aqui, porque, gente, é uma confusão atrás da outra. Acontece que esses dois irmãos aqui, eles não se suportam. O tempo todo fica uma tensão entre eles, de briga, de confusão, e eles vivem a vida durante toda a escrita desse livro, durante toda a narrativa, eles vivem numa competição extraordinária, assim. É o livro inteiro eles estão competindo, porque a criação dos dois filhos foi muito, muito diferente. Acontece que o Alim, né, que é o pai aí da família, não queria ter filhos, e a mulher dele falou que não, nós vamos ter filhos sim. Em determinado momento ela chegou e ponto, nós vamos ter 3 filhos, nada mais, nada menos. Ela fala exatamente assim, gente, no livro. E eles têm ali os filhos, né, principalmente por ela, porque ele não quer ter, porque quer viver ali durante toda a vida dele no conforto, ali, só dos dois, no amor, no relacionamento deles dois. Eles acabam tendo esses 3 filhos. Só que o Omar, que ele é tido como caçula no decorrer do livro, né? Eles dois são gêmeos, eu esqueci de falar isso, gente. Eles são gêmeos, só que o Omar, ele é tratado como caçula porque ele nasceu ali uns minutos depois. Apenas isso. Mas eles são gêmeos, eles são muito parecidos um com o outro. Gêmeos idênticos, assim. E o tratamento deles dois é diferente, porque o Omar, ele nasceu ali com um probleminha durante o parto, ele teve uns probleminhas durante o parto, e ele nasceu um pouquinho doente. Então a mãe dele criou durante a vida toda, gente, eu não falo só criança, eu falo toda a vida do Omar. Foi tratada com mimo, foi tratada com privilégios o tempo todo, a mãe dele o tempo todo estando ali por ele. E aí você pode pensar, Emily, isso é bom, a partir do momento que isso não atrapalha a vida do outro e o Omar não é um chato, mimado e birrento também. A diferença da criação deles fortaleceu muito essa rixa, essa briga entre os dois, porque enquanto o Omar ele era tratado com muito carinho e com muito privilégios pela mãe, principalmente, né, porque a mãe sempre cuidou ali com muito zelo dele, o Acabe, eu não sei pronunciar o nome dele definitivamente, ele foi deixado um pouquinho mais de lado, né, o mais velho, vamos tratar assim, o mais velho foi deixado um pouquinho de lado durante o crescimento dos dois. E acabou que isso acarretou muitas coisas. O Omar, ele sempre foi muito mais libertino, ele sempre viveu mais a vida com mais libertinagem, sempre com mais liberdade de alguma forma. Ele fazia o que queria, pintava e bordava, como é o ditado, né? Nem sei se é assim o ditado. Mas ele fazia o que ele queria e ele não tinha consequências. Todos os seus atos não tinham consequências, porque a mãe sempre privava de receber as consequências. Enquanto o outro filho tinha sempre medo de fazer o que o outro fazia. E ele sempre vivia muito com medo do irmão, do Omar, do caçula, né? Porque o Omar enfrentava ele o tempo todo. Quando eles eram crianças, que o Acabe ele não subia em árvores porque ele tinha medo de subir, o Omar sempre ficava zombando dele. Então o crescimento dele, né, a vida deles foi muito de uma rixa o tempo todo, um confronto o tempo todo ali. Toda a intriga deles dois começa ali em torno da pré-adolescência, em um baile de carnaval,
em que tava o Acabe e o Omar nesse baile, e a irmã deles também, a Rania, e uma vizinha chamada Lívia, que é muito desejada pelos dois irmãos. Nesse baile de carnaval, acaba que o Omar, né, o caçula, o mais libertino aí da história, acaba dançando com a Lívia, que também era crush do Acabe, como eu falei pra vocês. E a mãe dos dois pede para que o Acabe deixe a irmã, né, a Rania, em casa. E nisso ele fica muito pistola, ele fica muito chateado, porque ele queria dançar com a gata dele, com a Lívia, e ele queria ter uma proximidade com ela, e queria estar ali com ela, sendo que o Omar estava. Ele fica com muita raiva, ele vai pra casa, quando ele chega em casa, né, quando o Omar chega em casa, que o Acabe sente o cheiro dele de cerveja, eles falam cheiro de carnaval, se eu não me engano, ele fica muito louco assim da cabeça, mas não faz nada, fica até tranquilo por enquanto. Acontece que essa tragédia aí, né, esse embate dos dois não fica por essa história. Teve um caso em que ia ter um cinema caseiro ali na casa de um vizinho dos dois, e eles vão para esse cinema, né, a empregada leva, a Domingas, que é o nome da Índia, leva os meninos para essa casa do vizinho para assistir esse cinema, e a Lívia tá lá. Eles estão lá todos perto um do outro, e acaba que antes de começar o filme a luz vai embora. A luz vai embora, fica todo mundo desesperado, aquele burburinho, gente. Você sabe quando a energia vai embora, fica aquele grito, né? Aquele burburinho. E a luz vai embora. Quando a luz volta, que liga o aparelho do cinema lá, do projetor, né, caseiro, o que o Omar vê, o caçula vê? Vê a Lívia dando um beijo no rosto do Acabe. Ele enxerga isso, essa cena, a Lívia dando um beijo no rosto do Acabe. E o que o caçula faz? O Omar pega uma garrafa, né, quebrada, e corta o rosto do irmão. Então a única diferença deles parte a partir desse momento, cria, né, a partir desse momento uma diferença na aparência dos dois, porque o Acabe tem a partir de então uma cicatriz nessa parte do rosto em que é uma meia-lua, derivado, né, desse atentado do Omar com o Acabe por conta do beijo da Lívia. A partir daí, gente, a história começa a desandar. A Domingas, ela tenta o tempo todo apaziguar a situação, leva o Acabe de volta para casa, eles fazem todo um momento de cuidar do menino, e o Omar pistola da vida porque viu o beijo dos dois, né, o beijo no rosto, gente, dos dois, mas fica aquele burburinho, e os pais decidem mandar os dois para o Líbano, né, para eles terem ali, para eles tentarem se reconciliar, para eles tentarem serem amigos de alguma forma, tentarem conviver melhor, né? Porque tava vendo que em Manaus não ia dar certo. E pelo visto no Líbano também não, gente. Porque a mãe, né, a Zane, ela fala que não, porque o caçula, que é o Omar, que tacou a garrafa no rosto do outro, ele não podia ir porque ele nasceu com problemas de saúde, então ele tinha que viver perto da mãe dele, pra mãe dele cuidar dele, e ele não podia ir. Ela convenceu o esposo a deixar apenas o Acabe ir, né, que foi o que estava com a cicatriz no rosto, ir para o Líbano. E foi isso que aconteceu. O Acabe foi para o Líbano e o Omar ficou em Manaus com a mãe, né, e com o pai. A história do livro começa então com a volta do Acabe com 18 anos já para Manaus, depois de ter passado alguns anos no Líbano. Se eu não me engano, ele passou 5 anos no Líbano. E ele volta muito diferente, ele volta não sabendo nem pronunciar o português, nem falar, né, o português, ele volta muito diferente. E o Alinha, ele fica o tempo todo com medo do que vai acontecer entre os dois irmãos, quando os dois irmãos se encontrarem. E a gente percebe já que mesmo passando 5, 4 anos de distância entre um e outro, a situação não melhora. Eles voltam, eles continuam tensos, a situação continua tensa em casa, aquela tensão de o tempo todo rolar briga, rolar discussão. E o Omar, se ele já era ruim antes, né, se ele já tinha um temperamento difícil antes, ele tá muito, muito pior agora com 18 anos. Ele tá mais extravagante, né, tá mais libertino. E a história começa a ficar boa a partir daí. Quando o Acabe volta, né, do Líbano, ele volta para estudar também. E aí a gente vai acompanhando toda uma narrativa construída pelo Milton na escola deles. Então o Acabe, ele volta, né, para estudar em Manaus, para viver com os pais com 18 anos. E ele se destaca muito na escola, ele gosta muito de matemática, então ele cria uma amizade muito forte com o professor de matemática dele. Ele se destaca muito nas áreas de exatas,
E por outro lado, o irmão, o Omar, ele tá indo de ladeira abaixo, cada vez pior. Na escola e na sua vida também, ele bebe muito, ele é muito libertino, como eu falei pra vocês. Essa é a palavra do Omar, libertino. Ele arranja muita confusão e ele consegue a proeza de ser expulso da escola porque ele bateu no professor de matemática dele, que era, né, o melhor amigo ali do irmão, né, do Acabe. O pai sempre venerava o Acabe, né, em contrapartida da mãe. O Ali, ele sempre estava ali incentivando o Acabe, dizendo que ele ia conseguir, que ele era o melhor da turma. E o Omar, movido ali por um ciúme, por um, sei lá, gente, por uma raiva, ele bate no professor de matemática, dos dois, né, do Omar, dele mesmo e do irmão. Ele acaba sendo expulso do colégio, ele vai para um colégio muito estereotipado da cidade, onde ninguém gosta do colégio, onde é um colégio para libertinos mesmo, para vândalos, como o autor cita aqui no livro. E lá ele conhece um professor que ele acaba se aproximando, né, que é um poeta, que ele é muito um rebelde político, se podemos colocar assim. Ele se posicionava mesmo em relação à política atual, vigente no Brasil e em Manaus. E ele começa a se aproximar desse professor, mas ele não melhora, gente, ele fica cada vez pior. Depois que a mãe do Omar manda essa mulher embora, desfaz esse relacionamento do Omar, o Omar fica possuído, ele fica muito louco das ideias. Eles começam a brigar muito, e chega num nível que o Alim, ele fica acabado, assim, mentalmente. Ele começa que é o pai, né, o Alim, ele começa a ir pelas ruas e some, passa dias sem aparecer em casa, bebendo. Ele fica muito transtornado, gente, com esse relacionamento da mãe, com o irmão e o outro irmão lá em São Paulo. Gente, uma loucura começa a acontecer na vida desse homem. E acaba que no Natal, né, a gente tá pulando um pouquinho para a parte do Natal, já lá no final do livro, em que era uma data muito importante para a família. O Alim, ele sempre sumia, a esposa dele fala, o Alim, ele sempre sumia, mas no Natal ele sempre esteve presente, porque era uma data de muita união, de muita família. Então, quando ele não aparece no Natal dessa história, ela fica transtornada e manda todo mundo ir buscar ele, né, pra saber onde que ele tá. Ela fica transtornada, mas tendo fé que ele vai aparecer. Ele desapareceu, né, por um tempo, só que no Natal ele não apareceu. E aí todo mundo foi dormir, né, nessa noite do Natal. E quando foi de madrugada, encontraram o Alim morto na cadeira, na poltrona da sala dele. Gente, todo mundo ficou muito desesperado quando viu essa cena. Inclusive o próprio Omar. A atitude que o Omar tem, gente, perante o pai dele morto na poltrona é muito preocupante. Ele começa a apontar o dedo nele, a jogar muita coisa na cara dele. Ele começa a falar, não foi tu que me bateu, cadê o homem que me bateu, me deu um tapa no rosto. Começa a afrontar o pai dele morto, gente. Ele começa a ficar descontrolado de raiva, de ódio naquele momento. E aí a mãe dele começa a ficar preocupada, mandando ele sair da frente, não apontar o dedo na cara do pai, mesmo o pai estando morto. É a primeira vez que a gente vê uma imposição da mãe contra o filho, né, contra o caçula. Então, gente, é uma desgraça. Acontece o funeral e mesmo no funeral, no velório, o Omar continua jogando coisas na cara do pai dele. Gente, é uma situação muito, muito tensa o livro todo. Depois de tudo que aconteceu, depois de todas as ofensas do Omar, depois da morte do Alim, a mãe começa a ficar desnorteada. Ela começa a sentir muita falta do marido, que foi companheiro dela durante muito tempo. Ela começa a ficar sozinha, porque o filho mais velho, o Acabe, ele não está em Manaus, e o Omar continua com a vida dele de sempre. E a Rania, né, que é a filha mais nova, toma conta do comércio do pai, que eles tinham um comércio, então ela fica cuidando mais das mercadorias agora, dos negócios da família. E a menina se sente muito sozinha, né, a mãe deles se sente muito sozinha. E o que ela mais quer na vida dela, o que ela mais quer antes dela morrer, é que os filhos se reconciliem. E acaba que o Omar conhece um cara, né, que diz que ele vai montar um hotel na cidade em determinado momento da história. Eu tô pulando, gente, bastante história aqui pra não ficar gigante o vídeo. O Omar conhece um cara que ele diz que ele é empresário e ele pretende criar um hotel na cidade, né, um patrimônio ali na cidade.
E a mãe dele descobre isso e pensa, olha, oportunidade dos meus filhos se aproximarem de novo. Vou ligar para o Acabe, vou passar o recado que esse homem está aqui junto com o Omar, que vai construir um hotel na cidade, um patrimônio na cidade, e que eles podem trabalhar juntos, eles podem ser sócios dessa empresa, eles podem trabalhar juntos e podem se reconciliar. A menina, né, a filha dela, a Rania, acaba ligando pro Acabe, dá o sinal para o Acabe, dá a notícia para ele, mesmo o Omar não querendo, sendo contra essa intervenção da mãe. A Rania acaba ligando e o Acabe, ele começa a ter contatos com o homem, né, começa a ter contatos ali financeiros e próximos do homem que quer construir esse patrimônio na cidade. Depois dessa ligação da Rania para o irmão, o Acabe, ele começa a ter contato com esse cara que quer construir o hotel na cidade e secretamente, né, em segredo aí do irmão, do caçula, ele começa a ter essas relações financeiras com esse homem para construir o hotel. Ele, por ser engenheiro, começa a desenhar alguns projetos do hotel e quando ele vai para Manaus, ele visita Domingas, que é a empregada que cuidou muito dele durante a infância, né, quando a mãe não dava atenção para ele, quem cuidava dele era Domingas. E eles se encontraram em casa, né, na casa dele. E uma vez ele estava nessa casa, na rede com a Domingas, mostrando os projetos do hotel, quando o Omar descobriu que ele estava envolvido com esse homem, esse empresário para construir o hotel, se intrometendo aí nos negócios do irmão. O Omar, ele veio por trás da varanda, né, da porta da casa deles e acabou atacando o irmão e batendo no Acabe, que ele ficou extremamente ferido e teve que ir ao hospital também. Acabou que o Acabe, ele foi, né, com um pedido assim de prisão do irmão. O Omar acabou sendo preso por essa agressão e por tudo que já tinha acontecido. O Omar rasgou os projetos do hotel também do Acabe. E assim, gente, a mulher, a mãe, todo mundo morreu nessa história. A mãe morreu e a gente descobre também que o que era para ter um final feliz, que a mãe sempre desejou, não foi isso que aconteceu. Depois de um determinado momento da história, o Acabe, ele também morre, né, que é um dos irmãos, e fica só o Omar. E a narração do Omar, no último momento, voltando na casa em que ele viveu e ficando desnorteado. Ele não sabe falar, ele não fala nada e ele fica muito desnorteado porque ele pensa, eu imagino ele pensa em tudo que ele fez e toda a guerra que ele teve com a família, a vida que ele levou, e ele estava sozinho. Então, o que era para ser uma história de reconciliação, como a mãe queria, acabou dando tudo errado e acabou corroendo o Omar e o irmão por dentro e essa reconciliação não aconteceu. E um dos pontos que eu não falei ainda pra vocês é quem é o narrador dessa história aqui. Mas afinal, quem é que conta essa história aqui pra gente? É um dos irmãos? É alguém da família? É a Domingas? Então, gente, o nosso narrador se chama Nael. Ele é filho da Domingas, que é a empregada ali da casa, e ele mora com a Domingas no quintal da casa dos dois irmãos. Eles têm uma casinha ali pequena e eles moram lá, os dois juntos. E aí a gente fica acompanhando, porque ele tem muito contato com a família, né? Ele tá o tempo todo ali vivenciando tudo, e por vezes ele pede histórias do Alim sobre a família, sobre quando os meninos nasceram, sobre como foi a vida dele de casal com a Zana. E é muito interessante porque a gente fica na dúvida, quem é o pai do Nael com a Domingas? A gente fica muito naquele mistério, porque a gente sabe que é um dos irmãos, tá? Isso é falado no livro. E por vezes fica aí o suspense de quem é o pai do Nael, se é o Omar, se é o Acabe. E eu por vezes fiquei na dúvida na primeira vez que eu li, se era inclusive o Ali, o pai da família, porque não, poderia ser. E a gente descobre que em um momento da história, a Domingas senta com o filho dela e conversa contando que em um momento da história, da vida dela, ela foi abusada sexualmente pelo Omar. Então, o pai da Nael é o Omar, né, o mais libertino aí dos irmãos. E a gente vê essa história muito triste, porque durante a narrativa inteira, o Omar nunca se importou com o filho, ele nunca fez menção de ter um cuidado que a gente pudesse desconfiar que ele era o pai. Inclusive, o irmão dele, o Acabe, ele era o que trazia livros para o Nael, conversava muito com o Nael, tinha um cuidado muito de pai com o Nael, e por vezes a gente pensou, será que ele não é o pai dele? Mas não, o pai dele era o Omar, por conta desse abuso sexual que a Domingas sofreu aí do caçula.
E a gente descobre isso. E no último trecho da história tá só o Nael e o Omar, em que eles ficam desnorteados os dois, porque não tem mais ninguém. A Dominguez acabou morrendo também, a Zana morreu, o Ali morreu, o Acabe morreu, e só ficou o pai e filho ali, naquela imensidão de silêncio, de tristeza e de solidão. Irmãos é um livro que te deixa na curiosidade de ler do início ao fim. Um suspense de pensar o que vai acontecer, o que vai rolar entre os dois irmãos, qual foi o motivo de tanto ódio, quem é esse narrador misterioso. É um livro que eu recomendo para além do vestibular, então se você está lendo nas pressas ou se você está assistindo esse vídeo porque você não vai ler o livro, leia depois, ele é bem curtinho. Eu não recomendo essa edição que eu li nessa edição da Companhia de Bolso, só que a diagramação é muito pequena, não sei se vai dar para vocês verem. Gente, mas tem muita palavra numa só folha, eu não recomendo essa edição. Eu vou colocar aqui do lado uma edição que eu recomendo. Tem a edição em HQ também, só que eu não recomendo ela porque eu já vi a Tati Feltrin falar dessa edição. E ela falou que tem algumas partes que não tem na HQ, que é do livro da obra-prima, né? Não tem na HQ. Então eu recomendo essa edição que vai aparecer aqui do lado pra vocês, que ela é melhor pra ler em relação a tamanho, diagramação, enfim. Mas não deixem de ler Dois Irmãos. E se você não tá aqui pelo vestibular, mas está aqui pra conhecer, né, a resenha dessa obra, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado de alguma forma. Pra você que vai fazer o vestibular, muito boa sorte. Eu espero que você tenha a oportunidade de ler o livro posteriormente e que você se dê bem no vestibular também, que tudo dê certo pra você. E qualquer coisa, qualquer dúvida sobre a obra Dois Irmãos, qualquer comentário para acrescentar também, é só deixar aqui embaixo. Não esquece de divulgar o vídeo para quem vai fazer a prova, porque eu espero que ajude, o objetivo é esse, ajudar quem vai fazer a prova. Então eu espero que ajude de alguma forma. E é isso. Um beijo, boa sorte na prova e tchau!